Coragem, Filipão, o meio-campo da Alemanha não marca muito. Todo mundo lembra desse tweet do André Rizek na véspera do Brasil 1, Alemanha 7 pela semifinal da Copa de 2014. Mas esse otimismo exacerbado, essa euforia por parte da imprensa brasileira antes de grandes jogos e que precedem uma catástrofe, não é coisa recente não. 60 anos antes dessa sapatada que a gente tomou dos alemães, o Brasil foi enfrentar a Hungria pelas quartas de final da Copa de 54 e a imprensa já estava toda cheia de pompa, que o Brasil ia atropelar os húngaros. Vocês terem uma noção, a revista O Cruzeiro disse que o Puskás era um jogador medíocre e que ele jogaria no máximo no América, nunca no Flamengo ou no Vasco. Pois é, o Puskás. E era um clima da imprensa, eram jogadores, era todo mundo falando que o Brasil ia atropelar a Hungria. Bom, só faltou combinar com os húngaros, né? Esse jogo ficou conhecido como a Batalha de Berna. Eu vou contar pra vocês agora, então senta aí e vamos de história. Rapaziada, antes de tudo já deixa aquele like, compartilha o vídeo, deixa um comentário, se inscreve aqui no canal, ajuda pra caramba o nosso trabalho. A gente recebeu uns feedbacks bem maneiros dos primeiros vídeos, então a gente quer continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. De uma forma assim, toque me voe, né? Solta, leve. É um 2, né? Um 2 aqui, papo 1. Então dá essa moral pra gente, valeu? Bom, a gente já contou aqui uma história da Copa de 54, o jogo anterior a esse Brasil e Hungria, o Brasil e Iugoslávia. Então se você não assistiu esse vídeo, clica aqui, ó, a gente fala de novela, a gente fala de ferro, a gente fala de um monte de coisa. Então assiste ele, que ele já dá um pouco do panorama do que foi essa Copa do Mundo. Bom, para quem não lembra, o Brasil ele foi agraciado por enfrentar a Hungria nas quartas de final, porque o regulamento confuso daquela Copa do Mundo dizia que não tinha distinção entre primeiro e segundo colocado. Então os dois classificados dos grupos tinham um sorteio. E o Brasil, que foi primeiro do grupo dele, pegou a Hungria, que foi o primeiro do grupo dela. É uma bagunça a lá Ferg, a lá FIFA da década de 50, e o Brasil foi lá enfrentar a Hungria. A Hungria, que em 2 jogos tinha feito a bagatela de 17 gols. Tinha feito 9-0 na Coreia do Sul e 8-3 na Alemanha. Chegava com uma certa pompa para cima do Brasil, uma certa autoestima bastante elevada. O clima no Brasil era um clima de precisamos ganhar a Copa do Mundo, porque em 1950 todo mundo lembra o que aconteceu. Maracanã, aquela coisa toda, o que a gente fala de euforia da imprensa já tinha acontecido antes da Copa de 1950, antes da final da Copa de 50, da final não, do jogo decisivo. Os jornais da época já chamavam os brasileiros de campeões mundiais, aí veio o Uruguai. Se fodeu! Aí o Brasil, quando estava indo para a Copa de 54, Getúlio Vargas falou com a delegação, falou: meus filhos, tragam o título pro Brasil. Getúlio Vargas foi campeão com Fortaleza, né? Goleiro. Goleiro, Getúlio Vargas? Deve ser esse mesmo. Na época ele era presidente do Brasil, pra quem não sabe. O curioso caso de Getúlio Vargas. Forjou a própria morte em agosto daquele ano de 54 para voltar depois como goleiro do Fortaleza. Está a câmera não ajuda muito não no processo. O Brasil foi para a Suíça para disputar aquela Copa do Mundo e os jornalistas brasileiros já começaram a espionar os treinos dos húngaros. E as primeiras notícias eram: os caras são mascarados. E ainda fizeram na época um comentário super homofóbico dizendo que o uniforme deles, que era vermelho, na verdade era cor de rosa. Como se isso fosse alguma coisa, mas no contexto da década de 50 era duvidada a masculinidade dos húngaros. A pergunta que rondava os torcedores brasileiros era se eles tinham medo da Hungria. E todos diziam que não. Então o Brasil estava certo que ia amassar a Hungria nas quartas de final daquele jogo. Na hora da preleção, que é para ser um negócio mais reservado, né? Ficar só a galera ali, os jogadores, a comissão técnica, um negócio mais Petit comitê, né? Petit comitêzinho, né? Veio um ministro, João Lira Filho, ministro, não é o cara, o ministro, o cara devia estar no Brasil criando as coisas e estava lá fazendo nada. Parece hoje em dia, né? É. Que era pro ministro, né? É cultural, né? É, o Brasil é cultural. Ele levou a bandeira da Força Expedicionária Brasileira, fez um discurso inflamadíssimo, chorando, obrigou os jogadores a beijarem a bandeira e disse que era para eles vingarem os mortos de Pistoia.
que é um cemitério italiano onde os pracinhas e soldados brasileiros morreram na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que era muito recente na época. Agora, alguém faltou avisar ele que os húngaros não participaram daquela guerra, que os brasileiros lutaram contra os italianos na Itália, e que não tinha nada a ver, eles estavam na Suíça enfrentando os húngaros. Tipo, cruzou o oceano, todo mundo igual, né? Deve ser, eu não sei. E aí e ele ainda comparou os jogadores brasileiros aos Inconfidentes e os húngaros ao Silvério dos Reis, que foi o cara que traiu o Tiradentes. Ou seja, o cara, meu irmão, ele fez um samba maluco ali e de pegar referência, que nem eu faço aqui. O que é mais engraçado é que assim, beleza, eu faço o que ele fez na época, eu faço, mas pô, eu faço aqui para o entretenimento da galera, né? Ele fez afinco. O cara fez de verdade num jogo. E o Newton Santos, enciclopédia do futebol, que era lateral esquerdo do Brasil na época, ele disse que o Brasil já entrou com os nervos completamente frangalhos. Adoro essa expressão. Frangalhos é muito bom. Imagina um frango. Nervoso. E aí, com 10 minutos de jogo, já estava 2-0 Hungria. 7 minutos, na verdade. Mas por quê? Porque os húngaros faziam um negócio inovador na época. Eles aqueciam antes do jogo. Que é um negócio que a gente faz na pelada, né? Corre aqui de um lado pro outro. Faz... Ninguém fazia, a galera ficava assim sentada e vamos jogar. Irmão, os caras corriam antes, já entravam no pique, já entravam apontado pro céu, como diria o Vanderlei Luxemburgo, o professor. Lá em cima. É. Lá em cima, o jogador meu tem que estar lá em cima. E foram, meu irmão, 2-0 do Brasil. O Brasil desconta com o Djalma Santos de pênalti. E aí o jogo descamba para um lado bélico, digamos assim. A porrada, a chinela canta. Se a parada da conversa não for boa, a chinela vai cantar mesmo, né? O campo chovia pra cacete. Mais bélico mesmo? Não, só pugilista, né? Só aquela coisa assim. Ah, tá. E o Newton Santos, que eu acabei de citar, ele era um dos caras mais esquentados ali do time. O Newton Santos era um fenomenal, um cara fenomenal, mas dentro de campo ele era brabo, pra todos os sentidos. E a porrada já começa a cantar, o Brandãozinho entra na porrada com o cara ali, o juiz não vê. Aí no segundo tempo, o Pinheiro e o Newton Santos dão uma porrada no atacante da Hungria que fica mancando até o fim do jogo, lembrando que não tinha substituição na época, então o cara tinha que ficar machucado mesmo. Aí o Brasil faz um pênalti no segundo tempo, o Pinheiro mete a mão na bola, a Hungria faz 3-1, o Brasil chega a descontar 3-2. Nesse meio tempo, o Newton Santos entra na porrada literalmente com um dos húngaros e vai expulso os dois. Né? Eu ia falar o nome dos húngaros, mas é difícil. Dá pra saber o Puskás e o Coxes, que é aquela parte do corpo. Do corpo, né? Tem muita gente que faz tatuagem, né? No cox. Sandor Coxes. Daqui a pouco eu falo dele de novo. Mentira, eu vou falar agora. Ele fez 11 gols em 5 jogos naquela Copa do Mundo, é a maior média de gols de um jogador numa Copa, é realmente um negócio assustador. Até hoje? Até hoje. E até então era o jogador que mais fez numa edição, mas depois, logo em 58, o Just Fontaine vai fazer 13 gols, mas em 6 jogos, a média um pouco menor, mas também é absurdo, 2 cavalos em campo. O outro que a gente sempre fala é o Puskás, e o Puskás é importante lembrar, o Puskás se machucou no 8-3 contra a Alemanha e não joga esse jogo, tá vindo da arquibancada. Mas mesmo assim o time da Hungria era muito bom. O Brasil desconta, né? Eu tava nessa parte da história, né? O Brasil tem 3-2. Descontou. O atacante Humberto tem a chance de empatar o jogo, perde um gol na cara, e aí logo depois, aquela velha história, quem não faz leva, a Hungria mata o jogo. E aí aos 43 do segundo tempo, o jogo já estava pegado, o Humberto vai dar uma voadora no cara. Ah, meu irmão, perdemos já? Toma. Pum, expulso. Humberto que é pai de Luiz Fabiano. Ou sensei. Eu acho que é uma coisa assim, é o mestre do Luiz Fabiano. Nisei, Sansei, não sei. Não sei. O jogo termina 4-2 e assim que acaba o jogo, aí, meu amigo, cenas lamentáveis. A porrada canta, os 22 jogadores se envolvem em confusão, comissão técnica, a polícia vai apartar, na hora que a polícia chega, um jornalista brasileiro já dá uma banda no policial e a porrada cantou geral. O Puskás, que estava na arquibancada vendo o jogo, ele desce e vai pra confusão também. Aí o preparador físico do Brasil tenta tacar uma garrafa nele, erra, acerta o Pinheiro, que era o zagueiro. O Pinheiro, que era um cara esquentado também, vira pra ver quem jogou. Aí alguém já falou, ih, foi o Puskás.
Aí, meu irmão, a porrada canta mais. Cara, é uma confusão. Se tivesse STJD, estaria suspenso até estaria, sim, era pra ter tido um monte de suspensão ali. Ou então conversa em cesta básica também, que geralmente funciona. O jogo teve 3 expulsões e 42 faltas, que é um número muito alto, principalmente para a década de 50. Ninguém foi punido, ficou por isso mesmo. O juiz fez, o árbitro era o Arthur Ellis, em inglês. Fez que não era com ele, foi embora. Aí, meu irmão, nessa hora cada um vai para um canto. O técnico do Brasil, Zezé Moreira, deu porrada no técnico da Hungria. Cara, uma confusão generalizada. E o Brasil voltou para casa, eliminado, destroçado, física e moralmente pelos húngaros. Tem um detalhe muito interessante também, que o Mário Viana, que era um árbitro, na época comentarista da rádio brasileira, a transmissão da Copa de 54 foi transmitida para o Brasil por rádio, e ele fazia comentários insuflando o ânimo dos brasileiros e praguejando contra principalmente o árbitro inglês. Esse clima bélico, beligerante, né, ele atravessa o Atlântico, vem parar no Brasil e no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Os torcedores, os populares ficam inflamados e eles resolvem depredar a embaixada de qual país, Matheus? Suécia? Da Suécia, que não tinha nada a ver com isso. É o que você falou. Meu irmão, passou do ocidental lá de lá, é tudo igual. Olha só, os caras enfrentaram a Hungria, o ministro faz um discurso citando... De ódio. Um discurso de ódio contra os italianos e com os alemães, de certa forma, por causa da guerra. O jogo era na Suíça, o árbitro era inglês, aí o cara estava querendo jogar o War, né? 24 territórios da sua escolha. Vou dar uma porrada. Cara, quebraram a embaixada da Suécia aqui no Rio. E como diz o historiador Luiz Antônio Simas, na hora do calor todos os gatos são pardos. Né? Na verdade não é só ele que fala isso, mas ele fala isso desse episódio. Os caras devem ter confundido Suíça com Suécia. Eu acho que é. Mas mesmo assim, por que escolheu a Suíça? Só porque o jogo era lá? Não faz muito sentido, né? Se quisesse... Foi só uma base. Tem só. Cara, só sabe o que é isso? É telefone sem fio. Porra, olha o tanto de quilometragem que esse telefone andou. Aí, meu irmão, vamos lá, aqui é Suécia. Eles iam achar que o Brasil tava jogando com a Suécia, não com a Hungria. Você quer uma teoria aqui? Eu acho que a maioria desses Black Bloc que quebraram a embaixada lá, eles não nem saber do jogo. Alguém deve ter falado. O negócio, o cara, vamos quebrar. Você imagina, o que tinha pra fazer? Mais uma aqui? coisa, é cultural. O que se tinha pra fazer aqui na década de 50 no Rio de Janeiro? Andar de bonde e... Jogar um cassino ali na Urca. E chorinho. Devia ter um show de chorinho. Não era carnaval, porque se fosse não tinha coisa pra fazer. Não tinha muita coisa pra fazer não. Já tá chovendo aqui também. Praia. Foi quando? Julho? Junho. Junho? Inverno. Inverno. Praia assim, né? Não tinha um rodízio de sopa, um fundi, não tinha nada. Não tinha chegado. Fundi, que é um prato típico da Suíça. Aí, queijo suíço, né? O fundizinho. Calibé de Suíça. Relógio. Chocolate. Então é isso, galera. O Brasil, mais uma vez, foi vítima do otimismo. Não só da imprensa, a gente fala da imprensa, mas dos próprios alguns jogadores, dava essa marra, a comissão, o governo, né? Porque tinha um ministro ali dentro da delegação. Mas assim, não era todo mundo que estava muito confiante para esse jogo, não. Reza a lenda, diz a história, que um jogador brasileiro, ele, nas vésperas do jogo, ele comia pasta de dente para ficar com a flora intestinal um pouco desregulada, né, digamos, ficando aquela famosa diarreia. E não jogar contra a Hungria. Mas isso são boatos, né? Eu nem sei quem é o jogador, eu só ouvi esse boato. Já teve um jogador, teve um cara. Não sabemos. Mas a verdade é essa: o Brasil, historicamente, quando ele chega em cima do salto, meu irmão, ele cai. Então é isso, tamo junto. E lembre-se que Suíça não é Suécia. Suíça
Suécia. Vai jogar.